Em novembro, comemora-se o Dia das Nações Unidas. Neste ano, a chegada do português Antônio Guterres ao cargo de secretário-geral da ONU gerou novas expectativas sobre a atuação da organização. Com uma equipe de transição formada por outras 5 pessoas, Guterres se prepara para assumir suas responsabilidades em 1º de janeiro de 2017. Entre os assuntos destacados pelo português estão a mobilização de recursos para eliminar a pobreza e também trabalhar para manter um planeta mais sustentável. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você em casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Bom, nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Bruno Boff, do curso de Relações Internacionais aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. É uma satisfação estar aqui. Eu que agradeço o convite no programa Viva Voz e sempre à disposição. Nós começamos já falando de um fato bem atual da ONU, o novo secretário, mas eu queria voltar na história dessa organização, né? Como ela surgiu, com que objetivos? Fala um pouquinho dessa história da ONU. Para falar da ONU, é bom nós começarmos pela Liga das Nações, que foi a grande instituição que antecedeu a ONU, né? O que aconteceu entre 1914 e 18? Primeira Guerra Mundial. Uma guerra sem precedentes de destruição no mundo, né? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os países se reuniram na Convenção de Versalhes, na França, buscando criar uma instituição que tivesse como objetivo evitar uma catástrofe daquela proporção, né? Então foi criada a Liga das Nações, só que a Liga das Nações não funcionou muito bem. Os Estados Unidos, por exemplo, que já eram uma potência em ascensão, não entraram na Liga das Nações, decidiram ficar isolados. A Alemanha foi excluída, porque foi culpada da Primeira Guerra Mundial. Então aconteceu que sem essas duas grandes potências e com uma série de problemas institucionais internos, a Liga das Nações não funcionou. Tanto é verdade que nos anos 30, depois da crise de 29, vêm os governos fascistas, nazistas, governos nacionalistas no mundo inteiro, que não dialogavam muito entre si, e que vai resultar numa guerra pior do que a primeira, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, já no final da Segunda Guerra Mundial, quando os vencedores estavam quase vencendo a guerra, quando nós vamos falar em vencedores, em primeiro lugar os aliados, França, Estados Unidos, Inglaterra, com o apoio da União Soviética, eles começam a costurar uma, entre aspas, segunda Liga das Nações, evitando os erros da primeira. E daí surge as Nações Unidas. Elas vão surgir na Carta de São Francisco de 1945, exatamente no ano final da guerra, em que essas nações se articulam para unir o maior número de nações possíveis, evitando deixar de fora qualquer potência, como na Primeira Guerra Mundial, e fazendo algumas reformas institucionais para que ela funcionasse melhor do que a Liga das Nações havia funcionado. Então é correto afirmar que as Nações Unidas são uma instituição construída pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, portanto, elas têm o objetivo de buscar a paz mundial, e a paz, igualdade social, direito das mulheres, direito dos refugiados, enfim, uma série de temas que vão entrando ao longo do tempo, mas não deixa de refletir uma configuração política dos vencedores. Portanto, ela também atende aos objetivos políticos das nações vencedoras. Então, em resumo, dá para nós partir daí. Ok. Legal, professor. E entre esses objetivos que você citou, na sua opinião, a ONU está conseguindo cumprir esses objetivos ou ainda tem muita dificuldade? A ONU vai ter sempre muita dificuldade, porque se nós partimos de uma análise que nas teorias de relações internacionais nós chamamos de mais realista, nós vamos entender que pelo menos no mundo atual, pelo menos no mundo de estados, desde que os estados passaram a substituir as tribos, os impérios e outros tipos de formação, há na natureza das relações uma certa agressividade entre as nações. Ou seja, é um mundo anárquico. Não é como dentro de um país que você tem uma polícia, que você tem uma unificação do poder na mão de um presidente, de um rei, que de cima para baixo vai dizer o que as pessoas têm que fazer. No mundo internacional você não tem essa polícia. É a lei do mais forte, ou seja, os Estados Unidos, se ele não quiser seguir a ONU, ele não segue, porque ele tem poder para isso. Então,
essencialmente, é muito difícil que haja resolução do problema da paz internacional, porque a guerra é quase essencial ao sistema. No entanto, é melhor com ONU do que sem. Essa é uma opinião minha. Certo. Ou seja, pelo menos você tem ali um grande fórum internacional que produz princípios que guiam a conduta das nações, que produz uma série de normas, tratados, convenções, costumes, e que também serve como um encontro diplomático e que, tempos em tempos, se reúnem lá os presidentes, os ministros das relações exteriores e que vão dialogar entre si. Ou seja, vão trocar informações, vão fazer amizades, vão fazer laços pessoais. Dizem que o cafezinho ajuda muito, ou seja, não é só aquele discurso oficial, mas aquilo que se articula fora, como qualquer encontro na academia assim também. Então é melhor existir a ONU. Eu diria que ela avançou em muitos temas, mas é claro que avançar totalmente é uma utopia. A sua fala inicial já é bem interessante para a gente refletir sobre quais países têm real representatividade na ONU hoje, né, Ricardo? E quais seriam as ausências mais significativas também? Para responder a pergunta, voltamos aos países vencedores, né? Você tem na ONU o Conselho de Segurança, que é o órgão, embora ele não seja oficialmente o mais importante, é o que mais tem poder. O Conselho de Segurança é aquele que efetivamente tem poder de decidir, por exemplo, missões de paz que vão interferir na soberania de determinados países. E ali está o G5, que são os 5 países com poder de veto e que todas as decisões importantes passam por eles. E só eles podem vetar uma decisão. São eles Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Certo? Então, desse G5, se costuma dizer que há um G3, que é mais importante ainda, que é o Triângulo Ocidental, entre Reino Unido, né, eu falei Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos e França. Esses são os mais poderosos. Não apenas por compor o G5, mas porque a maioria dos servidores da ONU, distribuídos entre os vários conselhos e comissões e órgãos que compõem as Nações Unidas, são desses países. Os Estados Unidos são os que mais colaboram entre aspas. Eles dão dinheiro para colocar norte-americanos lá, que vão defender, obviamente, os seus interesses. Como se diz no conhecimento popular, não dão ponto sem nó, né? Os Estados Unidos colocam dinheiro com objetivo político por trás. Então tem esse G3, seguido por Rússia e China. Esses países, embora sejam rivais em alguns pontos, por exemplo, a guerra na Síria hoje, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, quando se trata de manter o status quo do G5, eles se aproximam. Quais são as grandes ausências? Ora, o mundo de 45 para cá mudou muito. Você tem hoje as chamadas potências emergentes, vamos colocar os BRICS, sem China e Rússia, Índia, África do Sul, Brasil. Não tem nenhum representante da América Latina como membro permanente do Conselho de Segurança. Nenhum representante africano. Nenhum representante do Oriente Médio. Nenhum representante do Sul da Ásia, com exceção da China. Então, esses países reivindicam maior participação. Então, o que falta é um respeito ao mundo que está mudando, uma ordem mais multipolar, com mais países participando e que seja melhor representada nessa distribuição que está congelada em 45. Professor, e essa distribuição, na sua opinião, tem como mudar? Existe essa possibilidade ou vai continuar realmente os países mais influentes, que têm um capital mais forte, comandando a instituição? Olha, colocando uma visão bem realista e até um pouco pessimista, ela tem como mudar. Desde que um país como o Brasil, por exemplo, que quer fazer parte do Conselho das Nações Unidas, tenha poder atômico. Ou seja, o que essas 5 nações têm? São as nações atômicas. São as nações que, se elas quiserem destruir o mundo, elas destroem. Infelizmente, a realidade é essa. Não tem nenhuma nação sem esse poder no G5. O Brasil pode criar doutrinas, fazer discurso. O Brasil sempre abre a Assembleia Geral. É uma tradição. Fala palavras bonitas, todos os presidentes e tal, mas não é o suficiente. Infelizmente, para mudar essa ordem, tem que haver uma força que vem por trás. Países que têm esse poder atômico e que têm poder econômico, que têm poder populacional, são a Índia, por exemplo, o Paquistão, de certa maneira. Países que talvez consigam influenciar mais. O Japão, pelo poder econômico, a Alemanha, pelo poder econômico, pela liderança da União Europeia, aí sim. Então, na medida que esses países agreguem ferramentas de poder real, que sejam armas, poder econômico, território, população, dá para mudar. Agora, só no discurso, na ideia e nos princípios, é outra utopia. Quiçá fosse assim, mas infelizmente não é, né? Certo. Agora, professor Ricardo, vamos falar um pouco então do novo secretário, né? O Antônio Guterres, um português. Qual é a sua expectativa? Muda alguma coisa apenas com essa nova escolha? Quais são as expectativas suas e também mundiais, né?
Olha, eu vou citar um dos grandes acadêmicos brasileiros de relações internacionais, que é o Matias Spector, né? Quem quiser pesquisar no Google, aí o cara escreve na Folha de São Paulo sempre, e eu vou seguir a opinião dele. Tradicionalmente, os líderes da ONU são figuras um pouco fracas, como o Ban Ki-moon, que era o sul-coreano anterior. Não que ele não tivesse competência para estar lá um diplomata de primeira linha, mas um pouco mais discreto, não era tão articulador. O Kofi Annan também, um africano, uma figura interessante, um negro, o primeiro negro a representar, não tenho certeza se foi o primeiro, mas enfim, de qualquer maneira, tem uma representatividade, mas não tem tanto poder. Qual foi a diferença da eleição do Guterres? Pela primeira vez, a eleição foi feita de uma maneira aberta, com escrutínio público, tanto dentro do Conselho de Segurança. Eu falei dos 5 membros, né? São 5 permanentes com poder de veto, mas tem outros 10 rotativos, que ficam 2 em 2 anos. Então, os 15 puderam fazer perguntas para os 12 ou 13 candidatos que existiam. Então, de certa maneira, pôde haver uma ascensão daquele que teve mais competência e mais habilidade política. Então, dessa vez, não é uma figura apagada. Além disso, ele já foi primeiro-ministro de Portugal. Ele tem uma militância no Partido Socialista Português e no Movimento Socialista Internacional. Já atuou dentro da União Europeia. Então, é um político de carreira que chega ali com um discurso, passando por escrutínio, negociando com Rússia, que queria um candidato do leste europeu, negociando, por exemplo, com o Brasil, que tinha uma candidata argentina, que o Brasil estava um pouco mais pendente para ela, dada a sua prioridade, não sei até quando, para a integração regional. Então, ele soube articular tudo isso. Havia uma preferência por uma mulher, nesse momento, que nunca houve, uma secretária-geral, e ele conseguiu também, de certa maneira, fazer com que esse fator não fosse decisivo. Então, há uma expectativa maior. Dessa vez, é uma figura com mais poder e com mais trânsito político entre as grandes potências. Legal. Professor, o que ele vai enfrentar agora, tanto dentro da ONU quanto nas relações internacionais? Olha, eu diria que o primeiro ponto que ele vai enfrentar foi talvez o maior trunfo para ele ser eleito, que é a questão da crise dos refugiados. O Guterres, ele ficou como líder do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, entre 2005 e 2015. O Acnur é considerado um dos órgãos mais bem-sucedidos dentro da ONU, tem um regime internacional muito moderno de recepção dos refugiados, não necessariamente os países aceitam. E num momento em que crise dos refugiados talvez seja número 1. Por quê? Porque desde a intervenção unilateral dos Estados Unidos no Iraque, eu poderia dizer, da desastrada intervenção das Nações Unidas na Líbia, que por mais que o Gaddafi fosse um ditador, pelo menos ele mantinha o país e agora dividiu em 2. A guerra civil na Síria, que é um problema que envolve várias potências, uma financiando um lado, outra financiando o outro. Aí você soma Afeganistão, que os Estados Unidos invadiram. Soma o Iêmen, agora bombardeado pela Arábia Saudita. Soma a Somália, que é um país historicamente com dificuldade de manter uma coesão. Todas essas pessoas estão indo para a União Europeia e toda aquela tragédia que acontece no Mar Mediterrâneo. Ali, o Guterres se destacou. Portanto, ele pode resolver esse problema que é mais específico. Outros problemas particulares da ONU, que eu vou colocar como um todo. Se vocês quiserem me interromper, à vontade. Não tem problema. Vamos lá. Uma reivindicação das ONGs e outras entidades não estatais de ter maior participação. Como ela foi construída em 1945, depois de uma guerra, os estados continuam sendo os principais atores das Nações Unidas. Não vão deixar de ser, mas outras organizações não estatais também querem participação, que às vezes não são tão representadas dentro dos estados. Por exemplo, a questão indígena. Os representantes de movimentos indígenas reclamam que a ONU não dá muita voz para eles. E são muito representados por ONGs, por movimentos que não estão ligados necessariamente aos estados. E quando estão estados como Bolívia, Equador, estados um pouco mais fracos. Então, essas ONGs reivindicam. Outro problema. As Nações Unidas são consideradas muito burocráticas, ou seja, produzem muito mais papel do que ações efetivas, muitas vezes. Se diz que a ONU também é uma fábrica de papel e que também tem problema de corrupção, como qualquer outra instituição. Então, o Guterres, que tem uma experiência de trânsito na política real, talvez consiga fazer com que essas coisas deslanchem melhor. O problema que nós já mencionamos, da reforma do Conselho de Segurança. Eu falava dessa reforma e da necessidade de descongelar uma realidade que é igual a 45. O Brasil, por exemplo, faz parte do G4.
O G4 é composto por Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Esses 4 países reivindicam uma reforma do Conselho de Segurança pedindo a ampliação dos membros permanentes e a discussão do poder de veto, que para eles é um poder excludente, ou seja, dá um privilégio para 5 e exclui os outros no que eles estão certo. É óbvio que os outros não recebem isso com ressalva e quando recebem, por exemplo, a China diz: tudo bem, eu aceito a reivindicação brasileira, mas não a japonesa, porque o Japão tem problema no mar do sul da China e tal. Então eles têm esses subterfúgios para fugir da reforma. Agora, nem os reformistas se entendem. Tem o G4 e tem um outro grupo, por exemplo, que é chamado Unidos pelo Consenso, que pejorativamente é chamado de vizinhos com inveja. Quer dizer, o Brasil quer uma participação, aí o México e a Argentina dizem: por que só o Brasil? Nós também queremos. A Alemanha quer, aí vem a Itália e diz: eu também quero. Mas por que só a Alemanha? Aí o Japão quer, a Coreia do Sul também quer, a Índia quer, óbvio que o Paquistão também quer, os africanos também querem. Então, não é fácil se entender. Esse é um tema muito importante. Que as operações de paz que estão em andamento, tem havido uma discussão muito forte sobre elas e é outro tema que ele vai ter que discutir mais. Muitos problemas. Então, na verdade, é uma conjuntura complexa, né? É isso que a gente está tentando compreender aqui com o professor Ricardo Bruno Boff. A gente volta depois do intervalo. Já estamos de volta. Hoje o Viva Voz conversa com o professor Ricardo Bruno Boff. A nossa pauta de hoje é a Organização das Nações Unidas. É complexa essa discussão, né, professor? E seguindo um pouco para a gente tentar compreender melhor esse contexto, essa conjuntura, quais seriam os principais pontos que ainda devem ser enfrentados, inclusive pelo novo primeiro secretário, enfim, para conduzir as questões que envolvem paz, que envolvem esses vetos no Conselho de Segurança? O que mais temos para compreender essa situação? A primeira coisa, então, retomando um pouco a questão anterior, é que ele vai ter que ouvir mais a voz dessas nações emergentes com cada vez mais força, mas que não estão no G5 do Conselho de Segurança. Então, citava, por exemplo, no intervalo, o Brasil hoje, pela primeira vez na história, lidera uma missão de paz aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU no Haiti. Okay. E aí, se nós pegarmos aí o ouvinte que já viu os haitianos aí nas ruas de Itajaí, Balneário e região, tem a ver. Ou seja, por que eles estão vindo para o Brasil? Porque o Brasil está lá e, de certa maneira, entre aspas, convida eles a vir no momento que gera uma certa relação. Então, tem que ouvir mais a voz de países como o Brasil, os latino-americanos, os africanos, os países do Oriente Médio. E nós estamos num momento crucial no mundo, e aí você liga a televisão e vê a crise na Ucrânia, na Crimeia, guerra na Síria, guerra no Iêmen, pressão contra o Iraque, Coreia do Norte fazendo seus movimentos para ter um poder bélico. O que isso significa? Significa que o mundo passa por uma transição. Ou seja, os Estados Unidos, que era a grande hegemonia do século XX, já não é tudo isso, embora seja super poderoso. Você tem uma China fazendo uma rota da seda lá na Ásia, buscando aumentar o poder de influência no seu entorno e que toca interesses dos Estados Unidos. Você tem o Vladimir Putin, que não é aquela Rússia dos anos 90, do fim da União Soviética, que vendia tudo para a máfia que viesse comprar. Volta-se a velha Rússia que quer impor poder e choca com os Estados Unidos dentro da Síria, dentro da Ucrânia. E aí você tem, para alguns analistas, de uma maneira um pouco exagerada, uma terceira guerra mundial que não acontece entre as grandes potências porque elas não se atacam, porque se elas se atacam elas se destroem, mas acontece nas periferias, como já vinha acontecendo na Guerra Fria. Esse é um tema fundamental. E esse tema vai nos emitir as operações de paz do Conselho, aprovadas pelo Conselho de Segurança. Quer dizer, o que são as operações de paz? Quando o Conselho de Segurança, quando tem algum problema sério em algum país, por exemplo, eu citei o Haiti, mas vamos lembrar aí países como Angola, países como Ruanda, na América Central já aconteceram outras, Sudão, dentre outros, quando você tem um problema muito sério, é possível que o Conselho de Segurança decida que vai ser feita uma operação de paz. Pode ser tanto uma operação priorizando as vias diplomáticas e de negociação, quanto uma intervenção efetiva com a presença de exércitos. E isso envolve muitos interesses internacionais, porque cada país desse é estratégico para um ou para outro de maneira diferente, certo? Então, como
reunir todas as vozes dentro do Conselho, como fazer que essa operação de paz, por mais que a gente saiba que os interesses políticos estejam envolvidos, ela seja efetivamente uma operação de paz e não uma operação para derrubar o governo A ou B e colocar outro conforme os interesses das grandes potências. Ou seja, como garantir que a paz esteja em primeiro lugar e os interesses políticos em segundo, por mais utópico que isso seja. E com mais vozes discutindo e tendo interesses. Então, nesse vespeiro que entra o Guterres. E por que eu estou destacando isso? Porque é o momento de esquentamento dos enfrentamentos internacionais, como esses conflitos nos mostram, né? Muito bem, professor, eu não posso deixar de puxar um pouco para o nosso lado. Ao longo da história da ONU, qual o papel do Brasil, né, nessa instituição? E a relação entre ONU e Brasil mesmo também. O Brasil ele é um país que sempre participou com muito afinco, com muita determinação. Praticamente todos os órgãos da ONU e as iniciativas interessam ao Brasil. Por que o Brasil tem essa participação tão ativa internacional nas organizações multilaterais, com uma exceção na época dos militares. Os militares um pouco mais nacionalistas na ditadura. Mas fora isso, o Brasil não é um país que tem tanto poder bélico e econômico. Tem até certo ponto. Então ele prioriza o direito internacional e a participação nos órgãos multilaterais. A participação brasileira ela é importante e o símbolo disso, como eu mencionava antes, é que o Brasil abre as discussões da Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral é aquele órgão que reúne todos os países e que todos os países têm direito a voto, mas não a veto. Porque daí, como são todos, então eles produzem mais resoluções opinativas do que decisões efetivas. Então o Brasil participa muito. O grande salto da participação brasileira foi exatamente ao assumir pela primeira vez na história a liderança de uma operação de paz no Haiti, que é a Peacekeeping, que é uma operação de manutenção da paz. O Brasil sempre foi contrário à utilização da força, sempre optando pela negociação diplomática, uma vez que o Brasil não é um país que tem tanta força, também não é uma posição só porque é bonzinho, né? Diz respeito ao seu poder. Pela primeira vez o Brasil aceita mandar um exército e liderando não só o Brasil, tem vários países que participam sob liderança brasileira. Então o Brasil, a partir disso, ele começa a construir um discurso, e aí tem um nome para isso, responsabilidade ao proteger, que vai dizer o seguinte: estamos enviando as nossas forças, mas não para fazer o que os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Rússia têm feito ao longo da história, que é enviar a força para derrubar governo, tirar governo conforme os seus interesses. Estamos mandando o nosso exército em primeiro lugar para manter a paz, a ordem, a segurança, o desenvolvimento, todas essas questões positivas que o Brasil defende nos seus princípios de relações exteriores. E que deveria ser o papel fundamental da ONU. Então, durante o governo Dilma, foi construída essa doutrina. O Brasil, a própria Dilma foi na abertura da Assembleia Geral, fez esse discurso chamando os países a ter mais responsabilidade ao proteger, ou seja, enquanto está lá no campo de ação. E aí tendo o Haiti como um símbolo da sua participação e a Líbia como um símbolo de uma participação catastrófica, em que ficou pior do que antes. Então o que o Brasil está defendendo? Se é para entrar num país e ficar pior do que era antes, nem entra. Ou seja, tem que ter responsabilidade enquanto faz isso. E aí o Brasil está no Haiti botando à prova o seu discurso. Então a responsabilidade brasileira tem aumentado. Agora, com essa nossa crise política atual, crise política interna, em que sai Dilma e entra Temer, quando há uma crise política interna, a política externa recua. Já recuava durante o governo Dilma, que ia perdendo força. Então ele continua no discurso, mas perde um pouco aquela prática um pouco mais altiva e ativa, como dizem alguns analistas, do governo Lula. Então o Brasil está num momento de maior retração, embora historicamente tenha muita participação. Certo. Agora, professor, você citou o Haiti. O Haiti acabou de sofrer mais uma tragédia, né? Isso agrava a situação e você tem acompanhado como está sendo a participação do Brasil nesse momento lá no Haiti? Essas missões de paz, pela Carta da ONU, eles têm um prazo de 2 anos e depois ela pode ser renovada. O Brasil está lá mais de 10. O que aconteceu? O Haiti em 2004, 2005, dá para dar uma conferida, sofreu um terremoto. No momento em que o Brasil supostamente poderia ensaiar uma saída do Haiti, que a situação política supostamente já estava um pouco melhor, dá o terremoto e aí tudo fica mais vulnerável, porque começa o saqueio, falta comida, uma tragédia. Inclusive o Palácio do Governo foi destruído, que é uma imagem fácil de encontrar. E aí o Brasil fica por mais tempo ajudando na reconstrução do Haiti.
se falava, mais uma vez, o Brasil 2014, 2015, talvez esteja na hora de sair. Há muita crítica à operação brasileira também, dizendo que o Brasil atua conforme os interesses dos Estados Unidos. Mas, enfim, independente dessa crítica. Aí, quando o Brasil, mais uma vez, começa a falar em sair, vem um furacão. Então, o Haiti, ele é um país que a natureza tem castigado com terremoto e com furacão, e a história tem castigado, porque eu não sei se as pessoas têm noção, o Haiti é o único país do mundo que surgiu de uma revolução de escravos negros. O Haiti nunca foi perdoado por isso. Porque o próprio Brasil, em 1804, as independências latino-americanas e América Latina no século XIX, quando viam já os Estados Unidos com um certo olhar imperialista, não aceitavam o Haiti sentado ao seu lado, porque imagina um país de negros estar sentado ao nosso lado numa época de teorias racistas, né? Século XIX. O Haiti pagou por isso, pagou por intervenção francesa, intervenção britânica, intervenção dos Estados Unidos e terremotos e furacões. Então, quando nós vermos um haitiano na rua e daqui a pouco, para não acontecer uma desgraça como aconteceu em Navegantes, que mataram um haitiano por ofendê-lo, né? Lembrar que essas pessoas têm uma história que pouco provável que qualquer um de nós tenha por trás, né? Bacana. Legal, professor, agora... Temos um minuto. Um minuto, então, professor, geral, a ONU completa esse ano 71 anos. Qual a avaliação que você faz dessa instituição nesses 71 anos? A ONU, ela avançou muito em termos de estabelecer um marco de organização mundial pela primeira vez, com 193 membros hoje. Começou com 40 e poucos e quase quintuplicou. Discute quase todos os temas possíveis. Nós falamos muito em segurança e intervenção para a paz, mas lá na ONU se discute questão de desarmamento, direitos sociais e econômicos, direitos da mulher, direitos dos indígenas, embora pouco, mas se discute também. A ONU, ela agrega Organização Mundial da Saúde, FMI, Banco Mundial, tem órgãos para discutir desenvolvimento da América Latina, da África, da Ásia. Então a ONU, ela é uma instituição maravilhosa, que ela discute tudo que é tema de interesse internacional e que com certeza avança muito, e muita lei que a gente tem dentro do país, às vezes a gente não sabe, mas começou a ser discutida na ONU, aí gera uma consciência de determinados atores, chega nos congressistas, chega nos ministérios, chega na opinião pública, na imprensa, então ela faz o mundo funcionar. É um regime de mudança. Agora, como ela também responde aos interesses políticos dos vencedores da Segunda Guerra, e o mundo que, segundo alguns analistas, caminha do unipolar, comandado pelos Estados Unidos, para o multipolar, que vai ter vários polos de poder, inclusive nações como o Brasil, ou talvez um unimultipolar, com os Estados Unidos ainda um pouco para cima, mas os outros tentando chegar, a ONU tem que se reinventar, porque se ela não se reinventar, os BRICS estão aí para dizer, a China está dizendo, ou dá mais participação para nós, ou quem sabe começa a criar outros órgãos que vão fugir da ONU. E a ONU deixa de ser universal e passa a ser parcial. Então a ONU vai ter que se reinventar nesse sentido, se reformar, ser menos burocrática, ser mais efetiva, ter menos corrupção como qualquer órgão público, nacional ou internacional. E tá aí os grandes desafios para o nosso amigo Guterres português. Desejamos aí boa sorte para ele, então. Agradecemos a sua participação. A gente conversou com o professor Ricardo Bruno Boff, professor do curso de Relações Internacionais aqui da Univale. É isso, né, Lucas? Exatamente. Obrigado, professor, e obrigado também a você de casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.